Queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 7. Livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 7. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus viu Pedro e João dizendo: vão e preparam a Páscoa para que a comemos. E eles lhe perguntaram: aonde o Senhor quer que preparamos? E Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre pergunta, aonde fica o aposento, o qual comerei a Páscoa com meus discípulos. Ele lhe mostrará um espaço mobiliado e ali façam preparativos. Indo ali, acharam tudo como Jesus lhe tinham dito e prepararam a Páscoa. Senta glorificando nessa noite com toda a liberdade de exaltar, engrandecer o eterno. Irmãos, existem pessoas que terão a oportunidade de marcar sua geração. Existem pessoas que vai ser o próprio Deus que lhe dará a oportunidade de marcar ou deixar um legado. Por que você está falando isso? Porque Deus, ele te deu uma oportunidade hoje de ouvir a palavra. Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito de mudar a tua história nessa noite, porque quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu olho Deus fazendo uma promessa lá na Pérsia. Eu olho para Neemias. Neemias, ele teve uma oportunidade de servir o rei da Pérsia chamado Artaxerxes. Ou seja, ele não estava na sua nação. Ele estava em outra nação, mas ele teve a oportunidade de marcar aquela geração. A Bíblia diz que Neemias jejuou durante 4 meses. E dentro de 50 dias, ele reconstruiu o muro. Ou seja, a oportunidade bateu na porta dele, e dentro de poucos dias ele fez que o nome dele, através de Deus, para libertar aquela nação de Israel, fosse glorificado através dele. Não adianta dar desculpa. Deus colocou algo dentro de você. Ou vai ser aqui, ou vai ser naquele grande juízo que ele vai te perguntar: cadê o dom que eu te entreguei? Cadê o talento que eu te entreguei? Não adianta fugir das promessas, não adianta fugir do propósito. Deus está dizendo nessa noite: a qualquer momento eu vou criar situação para te pegar, rapaz. Josué marcou aquela geração. Substituir agora Moisés, um grande vulto do Velho Testamento. Mas o Senhor falou para Josué: Josué, a partir dessa noite eu vou engrandecer você. Pegue a arca da aliança, coloque em uma distância de 1000 côvados. Por quê, Senhor? Porque vai ser no período de enchente. Você não entendeu ainda, por isso não deu glória. O que vai acontecer na tua vida vai ser num período que pessoas vão olhar para você e não vai dar certo. Pessoas vão olhar para você e vai falar: não vai dar certo. Deus está dizendo nessa noite: vai dar certo, porque a partir dessa noite eu vou engrandecer.
E é num período de enchente. E o Jordão recuou. E alguém que perguntasse, Deus ele marca a geração através da vida do homem. Sabe o que Deus falou? Separa 12 homens, cada um com uma pedra. Porque se alguém perguntar qual é o motivo dessas pedras, aos filhos de Israel que vieram após, vão saber que eu abri o Jordão através da tua vida, Josué. Ele teve a oportunidade. A oportunidade bateu na porta dele. Agora eu olho para um homem que nasce em Samaria. Passou 20 anos no reinado de Samaria. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para marcar aquela geração. Ao saber o nome de Acabe. A oportunidade bateu na porta dele, mas ele não soube aproveitar a oportunidade. E não adiantava ele murmurar, porque Deus entregou o governo na mão dele. Mas ele se embaraçou. Ele pegou uma mulher da outra nação de Tiro e Sidom, chamada Jezabel. Já começou errado. Mas tinha tudo para dar certo. Porque na obra de Deus não é o começo e nem o meio. O negócio na obra de Deus é o final. Tem muita gente que começa bem e no meio se embaraça, se vende, aleluia, e começa do meio para cá, começa a se ficar de cabeça baixa. Mas sabe o que ele fez agora no meio da sua caminhada? Ele queria comprar a vinha de Nabote. Mas Nabote não vendeu a vinha. Nabote agarrou a oportunidade. Sabe o que era aquilo? Era a promessa. Nabote estava dizendo para Acabe: pode até me matar, mas de uma coisa eu não vou vender a minha vinha, porque eu sei o valor que tem a minha vinha. Tanto é que ele chamou a mulher para resolver, porque Acabe era muito mimado. Ele não conseguiu resolver, chamou a mulher para resolver. E sabe como foi que ela resolveu? Barganhando. Pegou ele e matou. Tinha tudo para dar certo, mas ele não agarrou a oportunidade. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Ninguém vai querer colocar o nome de um filho de Acabe. Mas e se for Neemias? Alguém vai olhar, alguém que conhece a história vai olhar para o menino e vai falar: Neemias, esse garoto aí vai marcar a geração. Esse garoto aí vai reconstruir os muros. Assim foi como Judas. A Bíblia diz que uma mulher de Israel, ela orava durante 7 dias para colocar um nome no seu filho. A oportunidade bateu em Judas. Tanto que a mãe de Jesus teve um irmão chamado Judas. E sabe o que significa Judas? Louvou a Deus. Mas o que vai valer nessa terra não é o nome. Tem muita gente que está pensando que nome vai levar a pessoa aí em qualquer lugar. Não vai levar não. O que vai levar não é o nome, é o caráter. Não, você não entendeu ainda. Não adianta ter nome e se não tiver caráter. Porque aqui no altar é uma benção, mas dentro de casa bate na mulher, chama nome, aleluia, começa. Deus está te vendo no oculto. Deus me trouxe lá do Pará. E não foi para entregar a chave de carro. Foi para te dar um direcionamento dessa palavra que é fiel e verdadeira. Ele teve oportunidade. E tanto que Deus colocou através do seu filho, Jesus. Como é que Jesus vai escolher um traidor?
É a oportunidade, acabei de falar na minha introdução. Se Jesus não tivesse escolhido ele, talvez ele lá na frente ia falar: você deu oportunidade para os 11 e eu tinha conhecimento, mas você não me escolheu. Isso é de uma coisa que Deus e o Espírito Santo que está aqui sobre este lugar, é a oportunidade que Ele te deu. Talvez você olhou para o seu momento, talvez você olhou para a sua circunstância e tentou parar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar que o teu momento não vai justificar a tua história, mas a tua história vai justificar o teu momento. Valorize aquilo que eu coloquei sobre a tua vida, porque vai ter pessoas que vai precisar ouvir esse testemunho que você está passando por esse momento caótico, por esse momento de vale. É nesse percurso que Deus vai te levantar para edificar pessoas e o nome dele vai ser glorificado. Ele teve a oportunidade de marcar aquela geração, mas ele não quis marcar aquela geração, porque se olhar dentro dos 4 evangelhos, você vai ver que Judas não reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele. Tanto que você for pegar os 4 evangelhos, você vai ver sempre Judas chamando o Senhor de mestre ou rabi. Mas ele teve a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo na missão. E Judas não pediu para ser cheio. Foi o próprio Senhor Jesus que falou: recebe poder. Eu olho um grande testemunho na minha cidade. Eu olho a vida de um jovem que a oportunidade bateu nele, bateu na porta dele. Foi para o monte, foi buscar, Deus capacitou ele, foi batizado com o Espírito Santo, mas ele se afastou. Eu não sou juiz, mas eu vim aqui edificar a sua vida através desse testemunho, porque a polícia bateu lá e matou ele. Eu não sei para onde a alma dele está agora, eu não sou juiz, mas através desse testemunho, como é que está a sua vida hoje? Se você sair daqui deste culto, e se esse for o último culto, quem vai receber sua alma? Faça essa pergunta para si mesmo. Porque na obra de Deus, não é só fazer, tem que ser. Não é fazer por obrigação, não. Tem que ter sentimento. Até para Satanás, para Lúcifer, Deus deu a oportunidade. E ele fazia lá. E sabe qual foi o primeiro pecado de Lúcifer? Não foi a rebelião, foi a soberba. Ezequiel capítulo 28 e o versículo 14. Tu eras querubim ungido, era tu que elevava aos anjos me adorar, até que um dia foi achado em teu coração iniquidade, e pela essa multiplicação do teu comércio eu te lancei do alto céu para debaixo, e tu dizia ao teu coração: subirei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele já estava declarando: semelhante é igual, mas não vai ser nunca acima do Todo-Poderoso. E Deus viu a primeira vez que ele se corrompeu. Ele estava lá fazendo a obra. E sabe qual era o cargo de Lúcifer? Entoar, ensinar os anjos a adorar o Senhor. O coração dele já estava corrompido, mas ele estava fazendo a obra. Para a obra, o que Jesus quer nessas últimas horas não é que tu faça, é que tu seja primeiro e que o teu sentimento esteja voltado para Ele. Porque tem pessoas, eu vou ter que falar isso, e não vai ser só para cá, vai atingir pessoas na live. Tem pessoas que estão fazendo a obra não por amor, é para se mostrar.
E na obra de Deus não é assim, irmão. Tem que ter o sentimento. E não se preocupe. Porque se alguém olhar o teu momento e falar: ei, é um ex-cracudo, é um ex-cheirador de cocaína, não foi você que escolheu ele. Mas foi vós que escolheu vocês. A oportunidade bateu na porta dele. Judas teve o maior pastor. Judas estava se congregando com os melhores obreiros. Mas e por que ele pecou? Qual foi o motivo? Ei, ele não é santo. Ele era perfeito. E quem é perfeito erra. Sabe quando a gente não vai pecar mais? Quando a gente for arrebatado. Porque vai ter momentos que a gente vai estar assim, ó. A nossa fé vai estar lá embaixo. Mas vai ter momentos que a nossa fé vai estar assim, ó. Vai ter momentos que vai ter assim, ó. Mas sabe o que vai prevalecer? Entre a altura, entre lá embaixo, é o sentimento. A oportunidade bateu. O Espírito Santo está falando comigo para falar para vocês. A oportunidade está batendo na sua porta. E na porta da tauba do teu coração. Ele não reconheceu. Porque vai ter pessoas que vai estar do seu lado e não vai reconhecer que Deus é na sua vida. Mas sabe o que vai prevalecer? Não é que essa pessoa pensa, é sua essência que não pode mudar. Porque quando ele olha aquela oferta, ele vai questionar: por que você quebrou esse nardo? Valia 300 denários. Você poderia vender esse perfume e dar para os pobres. Mas o texto é bem claro, que ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com a oferta. Tem muitos pregadores nessas últimas horas que não está preocupado com o necessitado, está preocupado com a oferta. Tem muitos pregadores que são mercenários, que não estão preocupados com o necessitado e sim com a oferta. Deus vai levantar uma nação, um povo que ainda não se corrompeu, que é remanescente nessas últimas horas para fazer a obra pelo qual foi vocacionado, e a oportunidade está batendo na sua porta nessa noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Eles vão se reunir. E é sempre na mesa que vai revelar o caráter. Porque é uma grande diferença entre reputação e caráter. Alguém olhando Judas fazendo a obra, boa reputação. Esse é cheio do Espírito Santo. E quando alguém olhasse para Pedro, esse Pedrão aí, ele é ignorante. Mas sabe o que vai levar você para o céu? Não é sua reputação. Às vezes a reputação ajuda, mas a reputação não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar crente para o céu é o caráter. Porque até mesmo Jesus, se ele olhasse para a reputação, ele não estaria evangelizando aquela mulher lá em Samaria. Ele poderia muito bem deixar: ei, fica aqui, fica 2 discípulos comigo. Jesus não estava nem aí com a reputação. Ele estava olhando para a alma daquela mulher. Eu vou explicar aqui qual é a diferença entre reputação e caráter. Reputação é que você está me olhando aqui, ó, bem arrumado. Mas o caráter é aquilo que Deus sabe a meu respeito. Não, você não entendeu ainda? É difícil dar glória a Deus. Há uma grande diferença
entre reputação e caráter. Mas eu vim aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo, profetizar o que vai te levar para o céu. Não é sua reputação. O que vai te levar para o céu é o seu caráter diante de Deus. Aleluia. A oportunidade bateu na porta de Judas, ó. Bateu na porta de Lúcifer. Mas nenhum soube aproveitar a oportunidade. Se você for ver na parábolas de Jesus, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, cada um tem uma explicação. Porque quando a dracma foi perdida, a mulher não contou o testemunho ainda. Só contou quando achou dentro da casa. Tem muita gente que está passando pelo deserto, pelo vale, e já quer falar para todo mundo: ei, deixa vir a tua vitória para você contar o teu testemunho aqui no altar, o teu testemunho, ó. E da ovelha perdida? Era 99, uma se perdeu e o pastor foi atrás de uma. É aqui que está a cereja do bolo. E do filho pródigo? O filho foi. E o pai falou para ele ficar? Não permitiu que ele ficasse. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Até tu, Cleito, por tudo que eu fiz na tua vida, se tu quiser me abandonar, eu não vou atrás de ti. Eu falei: que é isso, Senhor? Por que isso? Tu tem que entender algo, meu servo. O que vai te prender a mim não é aquilo que eu te dou, mas é aquilo que tu sente por mim. Não, você não entendeu ainda. O que vai te prender aqui na igreja não é aquilo que Deus te dá, mas é o sentimento que você sente por Ele. Sabe o que está fazendo muitas pessoas apagar sua fé? É ser crente menino. Se o pastor não me visitar, eu não vou mais para a igreja. Se eu não tiver mais oportunidade, eu não vou mais para a igreja. Às vezes, as pessoas estão com um problema pessoal em casa, mas vêm para a casa do Senhor adorar. E pessoas estão apagando a sua fé por coisa fútil. Aprenda. Para se eu sou o que eu sou hoje, um dia eu servir. Eu não caí de paraquedas no altar, não. Sabe para onde eu fui pregar? Fui para dentro do banheiro. Sabe onde foi minha primeira ministração? Foi uma limpeza. A oportunidade não bateu assim na minha porta, assim, não. E quantas pessoas olharam para mim e falaram: tu não vai conseguir. Tu não vai prosperar. E nem por isso eu deixei que a minha fé fosse abalada. Porque quando eu estava no tráfico de drogas, quando eu estava afundado na cocaína, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando: um dia eu vou te colocar no meio de príncipe, um dia eu vou te colocar no meio dessa nação brasileira, e muitos que não deram crédito para ti vão ter que reconhecer que eu ainda reciclo o lixo e coloco na minha presença, porque eu sou fiel. Você está entendendo que a oportunidade está batendo na sua porta hoje? Não murmure. Quantas pessoas estão no leito, clamando ao Senhor, pedindo uma oportunidade de vida, e Deus te trouxe aqui. Faltou alimento? Pode até faltar alimento, mas o principal é a saúde. E se você não tiver essa saúde para trabalhar, agradeça ao Senhor, seja grato.
Porque o que vai prevalecer nessas últimas horas não é o que tu faz, é o sentimento que tu sente por Ele. Aí lá vai Jesus mandar preparar a mesa. Mandou Pedro e João. Você vai ver um homem com cântaro. E você vai chegar até ele. Pela lógica, um homem andar com cântaro, não existia isso naquela época. Era mais mulher. Ei, quando Deus quiser fazer algo sobre a tua vida, Ele vai fazer coisas diferentes. Não, você não entendeu ainda. Romanos capítulo 12. Não conformeis com esse mundo, mas buscai a transformação, a renovação de mente, para que você possa saber qual é a boa vontade e agradável do Senhor. Quando você tem a mente transformada, é a mente de Cristo. É pelos sinais que o céu dá sobre a sua vida que você vai chegar no propósito. É pelo sinal que Jesus vai dar sobre a sua vida que você vai chegar no propósito e vai chegar na promessa. O processo pode diferir. Porque antes de Jesus passar aquele sofrimento, aquele processo, Judas foi até no jardim. E Jesus falou para ele: apressa-te, amigo. Jesus, sabendo o que estava dentro do coração dele, chamou ele de amigo. Tem pessoas que não aguentam chamar uma pessoa que te desprezou de amigo. Uma pessoa que não deu nada para você no começo. Tem pessoas que não aguentam chamar de amigo. Entra logo a mágoa. É raiz de amargura, sabia disso? E amargura não entra na porta do céu, não. Eu vou repetir mais uma vez: raiz de amargura não vai levar a crente para o céu. Mesmo Jesus sendo traído, Ele o amou, Ele. Eu vou frisar isso. O que vai valer não é a atitude, não é o que a gente faz, é o sentimento. Porque se você for ver o desejo de Satanás no deserto, qual era? Fazer com que Jesus se prostrasse diante dele. No deserto Jesus não se prostrou. Mas sabe qual foi o desejo de Jesus, sabendo que Judas ia trair ele? Se prostrou e lavou os pés deles, de Judas. E qual é a grande diferença de Jesus se prostrar para Judas e ele não se prostrar para Satanás no deserto? É que Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele por adoração, mas Jesus foi diferente. Jesus se prostrou diante de Judas por sentimento. Você está entendendo que vai prevalecer? Não é o poder, porque nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A oportunidade está batendo na porta de muitos aqui nessa noite. Valoriza a oportunidade que Deus está te entregando nessa noite, de você mudar de vida, de você mudar de atitude, de você voltar ao primeiro amor. O Espírito Santo está falando para pessoas que estão na live também: ei, por que você se afastou da presença do Senhor? Deus está dizendo nessa noite: volte ao primeiro amor, porque pode ser a tua última oportunidade. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.